E nesse episódio 6 de She-Hulk, a gente finalmente teve ela com uma roupa mais decente, o CGI até melhorou e finalmente o vilão da série vai aparecer, já estava na hora. Eu tô falando do 6º episódio de She-Hulk, vamos comentar tudo sobre ele. Fala, man! Tranquilo? Natana na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Natana Mente. Tá eu e Toretto aqui, Toretto já tá se posicionando, vá, faça o seu giro, faça isso, pronto. Agora ele já está oficialmente trabalhando, ele está trabalhando. Olha só, esse 6º episódio de She-Hulk, o que dizer desse episódio? Foi o pior episódio, eu não sei dizer como categorizar os episódios de She-Hulk, porque assim, é uma série muito simples. Basicamente isso, é uma série muito simples, muito tranquila de assistir. A série para você sentar com a família e assistir tranquilo, tipo Friends, tipo How I Met Your Mother. É uma série muito tranquila, só que ela tem vários easter eggs, vários links com coisas muito importantes, com vilões muito grandes da Marvel. Então, apesar de ser uma série de comédia, é uma série que está linkada a muita coisa importante. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer logo a análise do episódio 6, tá certo? Vou passar todos os meus comentários da forma mais sincera para vocês. E assim, logo de cara, a Jennifer Walters fala que esse episódio é aquele episódio fora da curva. É um episódio completamente desconectado, um filler da série, tá? Só que todos os episódios dessa série parece que são fillers também. Então, são episódios soltos. Um episódio é basicamente independente. Esse, diferente de todos os demais que já são independentes, é independente dos independentes. Nesse 6º episódio da série da She-Hulk, a gente tem a abertura do arco, já mostrando ela indo para um casamento de uma antiga amiga dela. E a forma tão clichê de explicar é justamente porque casamento geralmente acontece em datas que a gente geralmente não se programa. Então se preparem, porque vai ser isso, o episódio de hoje vai ser assim e acabou-se. Então a própria Jennifer Walters, ela avisa pra gente que o episódio vai ser um pouco mais, aquele ritmo mais lento. Se a série já não tem muita ação, essa vai ter menos ainda. Pelo menos a gente consegue se conectar mais com a Jennifer Walters e parece, tudo indica assim, que a gente tem a formulação pronta da personagem. A gente vê uma evolução dela, assim, descobrimento dos poderes e tal. E agora a gente já tem uma formulação fechada da Jennifer Walters, que eu vou comentar aqui com vocês. Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like. Deixa o seu like para ajudar o canal, tá certo? Ajuda o nosso canal como? Deixando o like. Quando você deixa o like, o YouTube divulga esse vídeo para mais pessoas. E quando você se inscreve no canal e deixa o sininho ativado, você vai receber sempre os vídeos no canal. Assim que eu coloque aqui, assim que eu poste ele no canal, você vai ser o primeiro a receber. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e vamos falar do episódio 6. E começando a falar do episódio, a gente já tem a apresentação do primeiro arco. Essa série sempre vai ter essa mesma métrica. Eu acredito que até o final da série vai ser assim. 2 arcos por episódio. Nesse primeiro, a gente começa vendo a apresentação que vai ter um casamento, né? Vai ter um casamento que foi meio que de última hora que a Jennifer aceitou. E ela precisa se arrumar para esse casamento. Ela vai separar as roupas de Hulk que o estilista lá, o mestre do estilo, fez para ela, tá? E dessa vez ela vai usar uma roupa de casamento. Só que ela não leva a roupa, o traje especial que ela vai usar para lutar contra os bandidos, apesar de que até agora não teve nenhuma batalha séria que necessitasse usar esse traje. Inclusive, ela diz também para a amiga dela que não vai ser necessário, porque ela não vai usar esse traje. Ela ganhou esse traje, mas não pretende usar. Até então, ela não entendeu ainda a seriedade de ser uma Hulk e a possibilidade de batalhar contra bandidos. Até agora a série só mostra ela buscando se aprimorar mais ainda no ofício dela como advogada, ainda não como super-heroína. E tudo indica que, por um certo ponto de vista, a Jennifer Walters, ela, pela primeira vez, ela tá gostando de ser a She-Hulk, ela tá amando a experiência, porque ela vai pro casamento, ela tá bonita, as pessoas estão admirando ela. Só que, por outro lado, a gente percebe que toda a construção da vida da Jennifer Walters é cercada de pessoas, como eu posso falar, pessoas que não valem nada. A Jennifer Walters, ela focou muito na carreira dela e você percebe que por mais que ela seja metida de ser muito boa advogada, por mais que ela valorize muito a carreira dela, ela tem uma falha que mesmo sem ser a She-Hulk, isso acaba ficando mais evidenciado na vida dela,
é que ela tem uma dificuldade com bons relacionamentos. Ela não consegue... Ela tem um dedo podre para homens. As amizades que até então eram amizades são de pessoas completamente sem noção. Ela tem um imã pra gente ruim na vida dela. Ela basicamente aceita ir para esse casamento e ser humilhada o casamento inteiro. A amiga dela percebe que ela tá aparecendo mais como um She-Hulk e pede para ela diminuir o tamanho, né, de se destransformar. Só que isso é uma forma de diminuir mais ainda a Jennifer Walters. E ela vira uma madrinha que tem que ser acompanhada de um cachorro. As outras madrinhas mandam ela lavar, levar os copos, passar as roupas. E assim, ela não precisa fazer isso. Inclusive, foi um convite que ela recebeu desse casamento que não tinha necessidade dela aceitar. Ela poderia não ter aceitado e continuado a carreira dela, continuado o trabalho dela, mas ela resolve ir. Então, parte da Jennifer Walters, essas atitudes de se submeter a essas situações. Então, a gente vê assim que a personagem, ela em si, tem essa dificuldade de aceitação, essa crise existencial, e as pessoas realmente também não valorizam ela como Jennifer Walters, somente como She-Hulk, mas de certa forma, se você parar para pensar, é ela que causa essa experiência ruim para com ela, porque ela se submete a algumas situações que não valorizam ela como pessoa. Só que isso pode já ser a definição para a personagem. Enquanto a She-Hulk é super interessante, super descolada, as pessoas admiram, a Jennifer Walters é tudo aquilo, só que sem ser a She-Hulk. E por não ser a She-Hulk, ela se submete a algumas situações que fazem com que ela seja humilhada ou diminuída. Só que é a mesma pessoa, o alter ego é o mesmo. E aí a gente vai para o segundo arco, que é uma história completamente aleatória, sem assim muito link, é só para encher aquela linguiça ali. Só que mostra pra gente algumas coisas assim, que fica aquela pulga atrás da orelha. Por exemplo, a amiga da Jenny, que no caso é a secretária dela, como ela teve que se ausentar do trabalho para ir participar desse casamento, ela começa a prestar serviços para a advogada que anteriormente fez a defesa dela contra a Titânia. E elas fazem a defesa do Senhor Imortal, que é um homem que tem muita posse e tem o poder de ser imortal. Ele até aparece no trailer da série, antes de começar tudo, né? Só que ele tem um problema lá com vários casamentos e tem que resolver toda essa questão. Ele quer se livrar dos casamentos porque ele não morre, mas as pessoas ficam correndo atrás dele. É uma história bem fraquinha, só para encher linguiça. Só que a advogada que fez a defesa da She-Hulk contra a Titânia, ela solta informação assim que eu acho que não seria falado se não tivesse alguma importância. Ela é casada há 12 anos com uma pessoa e ela tem um filho. Só que quem é esse marido dela? Por que essa personagem fala isso? E é uma coisa interessante porque a amiga da Jennifer Walters, ela também acha incrível. Gente, você, uma mulher como você, é casada há 12 anos e tem um filho. Quem será? Quem será o marido ou o filho dessa moça? Muito provavelmente, para ter soltado essa informação, alguma dessas duas personalidades, ou o marido ou o filho dela, tem algum grau de importância para Marvel. Olha lá, hein? E voltando para o arco principal desse episódio, a gente tem novamente a presença ilustre da Titânia. E a Titânia aparece nesse episódio contando uma história que simplesmente quer participar do casamento. Só que desde o primeiro momento a gente já tem a ciência que essas duas são arqui-inimigas. Então não tem como, toda vez que a Titânia aparecer, a She-Hulk aparecer, vai ter alguma treta com elas, e é o que aconteceu no episódio. Um detalhe aqui que eu gostaria de falar, dessa vez o CGI acertou, eu achei muito bonita a apresentação da She-Hulk. Fica diferente porque é uma mulher verde maior do que as outras, só que eu achei mais agradável de assistir. Os movimentos ficaram mais bonitos, o movimento do vestido, o movimento dos cabelos, ficou mais interessante de assistir. Muito bom esse sexto episódio, mas também não vamos enaltecer muito essa ideia do CGI bom, porque tem mais episódio aí pra frente, e não quer dizer que porque o sexto ficou bom que os outros vão melhorar. Um lado negativo que eu acho nesse episódio é que tudo indica que a Titânia, ela vai simplesmente parar de aparecer a partir daí, ou parar de influenciar na vida da She-Hulk a partir daí. A Titânia, que é uma personagem que é arqui-inimiga da She-Hulk, ela tem uma história tão interessante quanto a She-Hulk, lá de 1984, então tem muita história.
simplesmente para aparecer nesse episódio. Não fez uma participação tão interessante assim. Ela tem link com Guerras Secretas, ela tem link com Guerra Civil, com o Homem Absolvente, ela tem link com o Doutor Destino, que é o responsável nos quadrinhos por dar os poderes dela. Uma coisa que a série não mostra, ela apresenta essa personagem simplesmente como uma influenciadora digital e não mostra a origem dos poderes dela. E a origem dos poderes dela está ligada completamente ao Doutor Destino e a Guerras Secretas. Então eu acho que poderiam aproveitar um pouco mais essa personagem e aproveitar um pouco mais a situação em que ela se encontra, que ela é uma influenciadora digital. Poxa, a gente teve a Kamala Khan, uma adolescente, mas nesse meio digital crescendo como super-heroína, mas a gente já não vê uma mulher formada, né? A gente vê uma adolescente ainda. Ela poderia usar as redes sociais dela para ter alguma influência, para tentar combater contra a She-Hulk de uma outra forma, um pouco mais inteligente, mas nem isso quiseram aproveitar dessa personagem. Eu espero que ela volte a aparecer, porque é uma personagem boa para não ser tão aproveitada nessa série. E agora a gente vai ter que falar também da luta dessas duas, porque teve luta, teve um confronto, um negócio bem Cobra Kai. Cobra Kai é aquela série que você vê, você tem toda a nostalgia, mas na realidade é um bocado de gente velha, movimentos velhos, e você tá muito mais pela nostalgia de assistir do que realmente por ser uma excelente série de luta. Então você vê aquela luta entre as duas que é bem clichê, uma luta, claramente as duas não têm domínio sobre artes marciais, mas assim, eu realmente esperava um pouco mais dessa batalha. Até agora a gente só teve uma luta mais ou menos, que não teve sentido nenhum na verdade essa luta, que foi um punho mais sério, que foi a luta da She-Hulk contra o próprio primo dela, e essa luta não teve sentido nenhum, e foi até agora a única luta que a gente vê super-heróis com super força brigando. Outros pontos interessantes que eu acho muito legal para a personagem, porque reforça a ideia da personagem, reforça a imagem dela, assim, define a imagem dela, é a She-Hulk, no caso a Jennifer Walters, destransformada, ela tendo relacionamentos, tentando ter um relacionamento, e assim, muito bom para ela, porque é uma personagem muito cativante, e ela consegue ali no casamento desempenhar uma conversa com um cara que aparentemente parece ser legal, e eu vou falar dele também, porque assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, mas você vê, né, você fica feliz por ela tá sendo valorizada, querendo ou não, é uma personagem que a gente se identifica pela falta de valorização dela, né? Aquele patinho feio que a gente se identifica. Outra boa referência que você tem da Jennifer Walters é que ela é uma baita de uma cachaceira. A mulher gosta de beber, ela percebe que não tem muito o que fazer sendo a Jennifer Walters numa festa onde as pessoas não querem saber sobre ela. Ela vai beber e ela gasta dinheiro valendo. Bota lá, não tem leite... Então bota a cana. Uma outra coisa interessante que a série tenta mostrar pra gente é uma ligação que ela tenta fazer para o primo dela, Bruce Banner, só que ele não tá mais na Terra. O Bruce saiu na nave para sacar e a gente não sabe como ele vai voltar, de que forma ele vai voltar. A gente só sabe que a série fez questão de fazer essa conexão, de lembrar que existe um Hulk, que existe um Bruce Banner, que tá por aí e a qualquer momento pode voltar. Vamos manter pensamento positivo. E o último ponto mais importante que eu acho que apareceu nessa série foi a presença da inteligência, que na verdade aí na série ela aparece como um site com a Deep Web, certo? Do universo cinematográfico da Marvel aí. Só que é uma Deep Web que você, acessando a área de membros, você vê que tem muitas pessoas procurando fazer o mal para com a She-Hulk. Estão fazendo posts e postagens marcando ela como se quisessem fazer ameaças, como se quisessem fazer alguma maldade. Só que se a gente for para os quadrinhos, a inteligência é um grupo de super vilões, super inteligentes. Eu já falei sobre a inteligência aqui quando eu falei do MODOK, e isso pode ser um link para o próprio MODOK ou Doutor Destino, porque esse grupo ele já foi liderado pelo Doutor Destino, já teve a liderança do MODOK. A gente pode ter a presença do líder nesse grupo também. Até então, tudo isso é nos quadrinhos. Só que essa história está muito ligada ao Hulk, porque a inteligência nos quadrinhos ela foi responsável pela criação do Hulk vermelho,
do Bomba A, da mulher Hulk vermelha. Então tem todos esses links. Tem uma história onde o MODOK, os vilões, o Dr. Destino, o líder, eles sequestram o Hulk, de alguma forma conseguem extrair o DNA do Bruce Banner, e através desse DNA eles fazem a transformação do Bomba A, da mulher Hulk vermelha, do Hulk vermelho, que é o General Thunderbolt Ross. Então só a presença dessa referência na série da She-Hulk já pode trazer a possibilidade de muita coisa. Apesar de que eu não acho que algum desses vilões vá aparecer, porque a gente já está mais que no meio da série, e todos os personagens que eu acho que tinham que aparecer, tirando o Demolidor, que ainda não apareceu, já apareceram. Porém, um grande monstro pode vir a acontecer, né? Pode vir a aparecer um vilão, provavelmente um vilão com super força, que não é a Titânia. Eu acho que está muito ligado àquele encontro mal sucedido da She-Hulk, aquele Todd, aquele cara meio esquisito, aquele rapaz que é o ator que fez Baywatch. Todas as vezes eu lembro dele, mas as aparições que ele fez foram muito questionáveis, sabe? Ele apareceu a primeira vez chamando a She-Hulk de espécime. Depois ele aparece como um contratante, uma pessoa que tem muito dinheiro, da advogada da She-Hulk, e mostra muito interesse meio questionável pela personagem. E assim, ligando um ponto no outro, a gangue da demolição, e esse cara com posse, muito provavelmente, ele é o responsável pelo ataque que a She-Hulk sofreu, a tentativa de extração. E a gente vê que por trás do site da inteligência, o que tudo parece ser uma ideia de imã, uma organização de cientistas, algo parecido, já estão fazendo um novo protótipo de agulha, que talvez essa agulha consiga ferir a pele da She-Hulk. Ferindo a pele da She-Hulk, vão conseguir extrair o DNA dela para poder fazer algum experimento. Muito provavelmente, através desse experimento, a gente vai ter uma transformação de algum outro personagem. O Abominação já apareceu e tudo indica que ele vai ficar do bem. Não sei se ele vai aparecer mais nessa série, mas a partir de agora, eu acho que no próximo episódio a gente já vai ter o Demolidor aparecendo. A gente vai ter a She-Hulk com a roupa tática dela, a roupa de super-heroína dela, participando mais dessa parte investigativa como heroína. Porque eu fiquei um pouco preocupado com aquele namorado, aquele cara que aparece ser uma pessoa de boa índole, quando ele aparece lá no casamento com a Jennifer Walters. Porque, querendo ou não, por mais que a gente goste dela, o padrão de vida dessa personagem é atrair pessoas muito mal intencionadas. E assim, por mais que eu queira o bem-estar, por mais que eu queira o sucesso na vida amorosa da Jennifer Walters, não da She-Hulk, porque a She-Hulk ela é o que ela quiser ser, mas a Jennifer Walters ela nunca vai deixar de ser aquilo. Então ela precisa também ter uma experiência humana normal. Ela tenta valorizar muito a carreira dela, diz que conseguiu muita coisa sem precisar se relacionar, mas a gente vê que ela tem uma necessidade. Por mais que ela coloque a carreira na frente, a falta de bons relacionamentos é muito presente na vida dela. E quando a gente vê aquele cara se aproximando, e toda vez que fala da inteligência, depois corta para a imagem dele com ela, então a gente fica bem com o pé atrás. Talvez ela venha se relacionar com esse rapaz, mas depois ele vai ser desmascarado. Eu tenho medo por causa disso. Então, pessoal, essa foi a análise assim, bem criteriosa sobre os pontos importantes desse episódio 6. Não foi um episódio muito importante, nem para a própria série, ela até fala isso, mas é o que a gente consegue extrair. A gente vê tudo assim e extrai o que é bom dessa série. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já sabem. É só deixar o like. Se vocês querem assistir mais vídeos sobre She-Hulk, sobre o universo Marvel, é muito simples. É só se inscrever aqui e deixar o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Pessoal, vocês são fera demais. Muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. E tchau! Fui!